Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tá ótimo. É só esperar a Kes entrar aqui pra gente começar. Tá bem. Olá, boa Oi, Kézia, noite. boa Boa noite. noite, tudo bem? Então, bora. Boa noite, gente. Eu sou a Bruna. Boa noite, gente. Meu nome é Kézia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do quadro Impulsionadores da VET, que é um quadro que tem como intuito entrevistar profissionais que impulsionam o mercado da veterinária, que são convidados a falar um pouco mais, né, sobre sua trajetória e profissão. Boa noite, E gente. como oferecimento, né, a gente vai ter a PGS Vet, que é uma distribuidora de equipamentos que atende essa área médica e veterinária. E lá vocês podem estar encontrando diversos tipos de equipamentos para sua clínica. A gente vai estar marcando aqui no final da live a página da PGS Vet para vocês conhecerem mais o produto deles. Mas qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente que a gente vai estar respondendo via direct. E hoje nós temos aqui conosco a médica veterinária Fabiola Damolin. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite de vocês, da Impulsione Vet. Obrigada pelos que estão aqui ao vivo junto com a gente. E para bater um papo legal aí, falar um pouquinho dessa profissão que a gente tanto ama, né? Sim. A gente vai fazer algumas perguntas e se alguém também tiver alguma dúvida, pode estar deixando aqui nos comentários. Então vamos lá. Em poucas palavras, descreva a sua formação. Bom, eu me formei, entrei no curso de medicina veterinária cedo, com 17 anos, porque já tinha certeza do que eu queria, né? Sempre gostei muito de cachorro, gosto de todas as espécies domésticas, mas os cães são os meus preferidos. E acabei me formando bastante cedo, com 23 anos, na Universidade Federal de Santa Maria. E logo em seguida, em um período de mais ou menos 6 meses, já entrei no mestrado, cursei o mestrado em 1 ano e meio e fui trabalhar na PUC de Uruguaiana, como médica veterinária do hospital. Então, nesse período, eu trabalhei atendendo na clínica cirúrgica e no centro cirúrgico eu também fazia os procedimentos, né? Então, atuava diretamente na cirurgia. E fiquei em Uruguaiana no hospital por 4 anos. A partir desse período, iniciei a ministrar aulas lá no curso de medicina veterinária também. Então, ministrei aulas de clínica cirúrgica, de anatomia e disciplinas ligadas à cirurgia. E, por fim, depois desse período, retornei a Santa Maria, fiz o doutorado, completei o doutorado em 3 anos e meio, trabalhei 1 ano em Blumenau, aí como professora, novamente como técnica do hospital. E por fim, até hoje, né, já há 8 anos, estou aqui na UFES Campus de Realeza, no oeste do Paraná, perto de Foz do Iguaçu, bem pertinho da minha casa, né? Então tive a oportunidade ainda de voltar para casa. Então conta pra gente, né, como é sua área de atuação geral específica. Bom, eu trabalho com cirurgia, né? Então, quando a gente trabalha com cirurgia, algumas pessoas, alguns alunos, principalmente quando estão no início de carreira, vêm me perguntar, professora, só faz cirurgia, né? É legal, fica só no centro cirúrgico, né? E o pessoal às vezes acaba esquecendo que a gente passa com o paciente um período antes, durante e depois da cirurgia. Então, nós temos essas diferentes etapas a participar, a acompanhar, né, os nossos pacientes. E aqui na universidade, como eu sou docente, eu atuo também, então, em programas de extensão, que busca levar conhecimento dos projetos que a gente desenvolve aqui para a comunidade, a fim de também fazer com que as pessoas aqui da região possam aprender um pouquinho mais, saber como cuidar dos animais, né? E também atuo na pesquisa.
Então, atualmente eu sou professora do mestrado aqui, nós temos um curso de mestrado, e nesse curso de mestrado, então, eu sou orientadora, trabalho na área de cirurgia, e nós trabalhamos principalmente aqui, eu não. Existem diferentes vertentes da pesquisa, né? E eu gosto muito da pesquisa com pacientes clínicos, com pacientes da rotina. Participei de alguns trabalhos ditos experimentais, e acabou que na sequência eu me encontrei mais nesses trabalhos que envolvem a clínica, né, a rotina e assim por diante. Descreve pra gente como é a sua rotina de trabalho atualmente. Meu Deus, a rotina acho que é não ter rotina. A rotina, eu me divido conforme os dias, as diferentes atividades, né? Então, a minha semana começa basicamente no centro cirúrgico, na segunda-feira de manhã. Em geral, não tem almoço na segunda nem na terça, porque eu começo operando pela manhã e vou até o início da tarde. Depois, na sequência, eu tenho as atividades do hospital, a recuperação dos pacientes, o agendamento dos demais pacientes da semana. E aí, a partir da quarta-feira, eu começo a trabalhar mais diretamente com os meus orientados. Claro que sempre a gente tem, num intervalinho, algum orientado que precisa de um auxílio, né? A gente sempre tenta organizar, né? A gente não vai esperar até, às vezes, o final da semana. A gente precisa arrumar um cantinho na nossa agenda para atender, principalmente os nossos orientados. Quinta-feira, eu tenho um dia que eu brinco com os meus alunos, que eu digo que eu vou para balada, né? Então, eu começo às 7h30 da manhã dando aula. Esse semestre eu estou ministrando as aulas de obstetrícia. Então, eu tenho as aulas teóricas e depois eu tenho as aulas práticas. Então, as aulas práticas, às vezes nós vamos para o centro cirúrgico, outras vezes nós vamos para o diagnóstico por imagem, para o setor de patologia, onde a gente trabalha com peças anatômicas e assim por diante. E na sexta-feira, eu tenho algumas disciplinas da pós-graduação que eu ministro, e também eu sou atualmente coordenadora da CEUA. Então, eu tenho essas atividades que eu também preciso arrumar um cantinho ali e desenvolver elas ao longo da semana, mas geralmente elas acabam ficando mais para sexta-feira, né? Às vezes, na sexta-noite, a gente inventa algum curso, a gente vai ajudar algum colega em alguma outra atividade, né? Esse fim de semana, por exemplo, passado, foi super diferente, considerando a minha rotina, e foi maravilhoso, porque a gente esteve em Juiz de Fora, organizando o Congresso Brasileiro Internacional, né, do Colégio Brasileiro de Endoscopia e Videocirurgia Veterinária. Então, encontramos aí vários colegas que eu vi que entraram aí, professor Pedro Paulo, Pedro Herrera e outros colegas que eu vi aí. Também vi alguns ex-alunos e alguns alunos atuais dando uma passadinha aí. Saudade de todo mundo. Bom, quais dicas você teria para os futuros e novos profissionais com base na sua experiência? Não parem. Não parem e nunca estejam satisfeitos com o que vocês alcançaram. Porque a nossa vida aqui, principalmente na área de cirurgia, ela é muito dinâmica, né? Às vezes você não participar de um evento, como um congresso, em um ano, isso já pode deixar você por fora de algumas novidades. É incrível como a informação atualmente ela vem muito rápido, né? Ela, assim como ela chega, ela sai, né? A gente vai trocando os temas. Então, eu diria para vocês principalmente isso: não parem, né? Estudar, curso de aperfeiçoamento é imprescindível.
Existem algumas pessoas que têm a característica de ser autodidatas, né? Então, a gente tem bastante material na internet, se você tiver um senso crítico e bastante responsabilidade, você pode fazer os treinamentos, por exemplo, em peças anatômicas, e depois você pode começar a instituir isso na sua rotina. Para quem tem um pouquinho de insegurança, pode procurar profissionais, né, com mais experiência, porque principalmente a troca de experiências, ela é fundamental. Às vezes a gente ouve, professora, você sabe tanto, eu não tenho nada a contribuir. Na verdade, a gente sempre aprende, é uma via de mão dupla. A gente, quando vai a um evento, quando vai ministrar uma palestra, um curso, a gente também aprende muito. Então, é bastante interessante essa troca de conhecimento que a gente consegue ter nesses eventos. E claro, hoje em dia, né, nós temos muita coisa boa pela internet. Nós temos muita coisa boa que a gente pode fazer remoto. Principalmente, né, disciplina. A gente precisa ter muita disciplina, porque às vezes assistir um filme no Netflix ou sair com os amigos é uma proposta mais interessante, né? Mas quando a gente está envolvido mesmo no nosso meio e a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, confesso para vocês que eu deixo bem fácil o Netflix para trás para ir fazer alguma coisa ligada à minha área de atuação. O professor Pedro pediu para eu falar um pouquinho da minha linha de pesquisa. Sim, prof. Aqui em Realeza, eu saí do doutorado, fiz meu doutorado em Santa Maria com o professor Maurício Veloso Brum e trabalhei com videocirurgia. Então, eu trabalhei com inflamação e metabolismo oxidativo em cirurgia aberta e videocirurgia, né? Então, isso começou lá no meu doutorado. É um assunto bastante emergente quando a gente fala de metabolismo oxidativo, porque o metabolismo oxidativo, ele é o responsável atualmente por doenças crônicas. Então, em humanos, isso é muito bem caracterizado, o envelhecimento precoce, o Alzheimer, doenças degenerativas e assim por diante, inclusive algumas alterações cancerígenas. E o que a gente sabe atualmente é que todos os seres vivos, eles estão, os mamíferos, né, de uma maneira geral, estão expostos a essas moléculas que antigamente eram chamadas de radicais livres e hoje a gente sabe que são espécies reativas. E essas espécies reativas, elas causam inúmeros danos. Como se não bastasse a gente viver num mundo que faz com que a gente tenha muitas dessas moléculas entrando em contato conosco e desestabilizando o nosso organismo, nós, como veterinários, provocamos alterações no mecanismo oxidativo dos nossos pacientes. Então, nós sabemos que a cirurgia, ela precisa, sim, evoluir. Não adianta a gente simplesmente fazer uma ovaristerectomia, uma castração, mas eu preciso cada vez mais produzir menos trauma e menos efeitos deletérios no meu paciente. Então, a gente tem trabalhado com estudos para a gente comparar esse metabolismo oxidativo em pacientes submetidos à videocirurgia e à cirurgia convencional. A gente sabe que na videocirurgia, a gente tem um problema, entre aspas, que é o CO2, né? O gás que a gente faz, o gás carbônico que a gente faz, o pneumoperitônio. E essa distensão abdominal que a gente promove, ela provoca um modelo que a gente chama de isquemia e reperfusão, que é o maior gerador de espécies reativas no organismo. Então, a gente tem feito diferentes estudos comparando desde manobras básicas. Então, nós tivemos um estudo em cirurgia aberta, comparando dois tipos de hemostasia,
hemostasia com pinçamento e ligadura e com bipolar, por exemplo, para verificar qual dessas técnicas provoca a maior liberação de espécies reativas, né? A gente também fez alguns estudos com relação à ruptura ou à não ruptura do ligamento suspensor do ovário, durante a ovaristerectomia de cadelas, né? Então, nós também pudemos observar que a ruptura desse ligamento, ela provoca uma desestabilização maior nesses pacientes, tá? Ainda estou dando spoiler, né, do resultado da pesquisa, a gente recém está avaliando os dados, mas a gente está conseguindo ver muitas coisas interessantes. E eu digo que a gente está engatinhando, porque quando eu comecei no doutorado a trabalhar com metabolismo oxidativo, nós fazíamos as avaliações operatório. Então, períodos de 24, 48, 72 horas, até 8 dias de pós-operatório dos nossos pacientes. E alguns estudos mais recentes, eles já têm demonstrado que a resposta ao estresse cirúrgico, ela ecoa no organismo até 6 meses após o procedimento cirúrgico. Então, é por isso que eu digo que a gente acha que está fazendo uma pesquisa e descobrindo alguma coisa nova, mas na verdade a gente está conhecendo ainda um pouquinho, né? A gente precisa ainda muito estudo para a gente conseguir evitar esse tipo de complicação, né? Em humanos isso está bem interessante, está bem avançado, né? A gente vai para o nutricionista, a nutricionista, não, esse aqui é bom porque é antioxidante, né? A gente ouve, toma o shot de manhã, própolis, cúrcuma, né? A gente vê o nutricionista falando isso, ômega, mas e o nosso paciente? Nós ainda não estamos suplementando essas substâncias, né? Então, agora, os próximos trabalhos que nós vamos ter vão ser com pacientes com câncer e com suplementação de alguns antioxidantes, para nós ver o comportamento desses pacientes, né? E esse próximo estudo, a gente vai ter uma parte que vai ser muito legal, que vai ser uma avaliação do efeito dessas substâncias na microbiota intestinal. O que se sabe? Foi publicado agora, semana passada, um artigo que se encontraram as bactérias presentes na doença periodontal afetando os neoplasmas mamários, né? Então, e além disso, claro, essas bactérias elas também foram encontradas no trato digestivo. Então, a análise da microbiota fecal, ela é uma análise que em humanos já pode ser feita com um objetivo diagnóstico, e agora a gente vai tentar utilizar ela como ferramenta para acompanhar a evolução do tratamento desses nossos pacientes. Então, basicamente, eu trabalho com resposta ao estresse cirúrgico. E dentro dessa linha, a gente tem várias vertentes de trabalhos, tanto com a videocirurgia como a cirurgia aberta. Sim. E eu gostaria de aproveitar o momento também para convidar médicos veterinários, quem tiver interesse, nós teremos o curso, né, agora em dezembro de laudos em videocirurgia e endoscopia. Vai ser um curso online que também vai ficar gravado. E o curso em parceria com a UFPA, que vai ocorrer dia 3 e 4, agora de dezembro também, que é de cirurgia do trato digestório. E aí, quem quiser saber um pouco mais sobre esses cursos e outros que nós temos aqui também, só mandar uma mensagem aqui no direct pra gente. Acho que foram todas as dúvidas do chat. Muitas mensagens para você, professora. Muitos elogios. Sim, eu vi muitos alunos aí, muitos colegas queridos passando as mensagenzinhas. Então, professor, perdão. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né, e ter compartilhado um pouco mais da sua rotina, da sua jornada aqui com a gente. E, gente, na próxima semana a gente vai ter a médica veterinária Fabiana Vorwalt, acho que é assim que se pronuncia. Terça-feira, 7 horas.
vagas também, então a gente aguarda aqui. Professora, muito obrigada novamente por ter aceito esse nosso convite. Foi Eu Ter aceito o que convite. agradeço o convite de vocês, agradeço aos colegas que estão aí. E parabenizo, claro, vocês da Impulsione VET por essa ação de colocar a gente em contato, de deixar a gente um pouquinho mais perto do pessoal e poder trocar um pouco essas ideias que nem sempre no nosso meio a gente tem tempo de compartilhar. Então, o prazer foi meu de estar aqui, eu agradeço muito a oportunidade e deixo um abraço a todos. muito obrigada. Boa noite. Boa noite.